Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 31. Êxodo, capítulo de número 31, versículo de número 18. Êxodo 31, versículo 18. Quem achou, diga amém. E deu o Senhor a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E deu o Senhor a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Amém. Quando você lê a Bíblia, quando você medita na palavra do Senhor, você vai encontrar três linguagens que vão fazer você compreender as Escrituras. Você vai encontrar a linguagem alegórica, ou seja, através de alegorias, de símbolos. Você vai encontrar a linguagem figurada, que é figura de linguagem. E você vai encontrar a linguagem literal, ou seja, Deus fala-nos alegoricamente, Deus fala-nos figuradamente e Deus fala-nos literalmente. O texto que nós acabamos de ler, e é o versículo que vamos meditar, não é uma alegoria e nem tampouco é uma figura de linguagem, que significa que o texto que lemos é literal, ou seja, realmente Deus escreveu com o seu dedo em duas tábuas de pedra. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar pelo menos 3 lugares que Deus escreveu com o seu dedo literalmente. Você vai encontrar em Êxodo capítulo 31, verso 18, Deus escrevendo em duas tábuas de pedra. Você vai encontrar em Daniel capítulo 5, quando o rei Beltesazar, já embriagado de vinho, resolveu zombar de Deus e triunfar para a sua própria glória a respeito dos feitos que a Babilônia tinha feito sobre Israel. E no seu grande banquete para 1000 de seus grandes convidados, ele mandou trazer os utensílios, os cálices consagrados a Deus, que tinham trazido do templo de Jerusalém, para nele beber vinho e zombar do Deus de Israel. A Bíblia diz que quando ele está bebendo do vinho no cálice consagrado a Deus, parte de uma mão misteriosa escreveu na parede estucada do palácio. Entendemos que ali é a mão de Deus. E a Bíblia diz que o rei empalideceu, perdeu a cor.
as juntas de seus ossos relaxaram, e uma perna batia na outra. Deus escreveu literalmente ali. A outra vez que você vai encontrar Deus escrevendo é em João capítulo 8, quando trouxeram a mulher que, segundo eles, tinha sido flagrada em um ato de adultério, e trouxeram-na para tentar pegar Jesus no seu julgamento. E quando a trouxeram, a Bíblia diz que Jesus escrevia com o dedo na areia. E o texto diz que, pós as perguntas que eles fizeram, Jesus respondeu e disse: aquele que dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que, do maior ao menor, foram saindo um por um, até que ficou somente a mulher. E ele, levantando, disse: mulher, onde estão os seus acusadores? Não ficou ninguém. E ele disse: então nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então são esses 3 lugares que Deus escreveu. Aqui em Êxodo capítulo 31, verso 18, Deus escreveu para ensinar. Em Daniel capítulo 5, Deus escreveu para sentenciar. E em João capítulo 8, Deus escreveu para perdoar. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Todos vocês sabem que aqui em Êxodo capítulo 31, Deus está instruindo o povo. Pois Israel, quando saiu do Egito, Israel teve 2 anos de seminário teórico, ou seja, acampado nas penínsulas do Sinai, na região montanhosa do deserto. Israel teve um seminário teórico de 2 anos. Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Este é o seminário teórico. E depois 38 anos de seminário prático, até que morreu toda a geração murmuradora e entrou uma geração que não havia murmurado do Deus Todo-Poderoso. Porque Deus é assim, Ele ensina na teoria e depois te leva para a prática. Porque Evangelho, segundo a Bíblia, não é constituído de palavras persuasivas, mas sim de demonstração de poder no Espírito Santo de Deus. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. O texto diz que Deus escreveu em 2 tábuas de pedra e entregou a Moisés, e a Bíblia chama de tábuas do testemunho, escritas pelo dedo de Deus. Quando Deus está instruindo a nação de Israel, as 2 tábuas que comportam os 10 mandamentos é o basilar de todos os preceitos, ordenanças e doutrinas do Deus Todo-Poderoso. As 2 tábuas, elas têm em si os 10 mandamentos. Que são os 10 mandamentos? O decálogo é sobre os 10 mandamentos, sobre o decálogo é que está toda a doutrina de um Deus Todo-Poderoso. Deus escreveu minuciosamente tudo aquilo que o seu povo deveria fazer para poder servi-lo. Deus deu a Moisés os preceitos e também os mandamentos.
Deus ensinou ao povo, através de Moisés, o maior legislador que Israel teve, como o povo deveria se portar, como o povo deveria vestir-se, como o povo deveria cultuar, como o povo deveria trabalhar, como o povo deveria descansar, como o povo deveria comprar, como o povo deveria vender, como o povo deveria negociar, como o povo deveria casar, como o povo deveria criar os filhos, como o povo deveria dizimar, como o povo deveria crescer, como o povo deveria prosperar, como o povo deveria se relacionar, como o povo deveria se posicionar, como o povo deveria casar, como o povo deveria se alimentar, como o povo deveria instruir, como o povo deveria viver entre os irmãos, como o povo deveria julgar, como o povo deveria perdoar. Deus deu a Moisés minuciosamente tudo aquilo que o povo deveria fazer para poder viver diante de um Deus todo-poderoso. E esses preceitos estavam baseados e sustentados pelos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão divididos em 2 partes. Uma parte dos mandamentos fala do relacionamento do ser humano para com o seu próximo. E a outra parte do mandamento fala do relacionamento do ser humano para com o seu Deus. A cruz tem 2 partes, a horizontal e a vertical. A vertical é o relacionamento do homem para com Deus. E a horizontal é do ser humano para com o seu próximo. Ninguém pode estar bem aqui se não estiver bem aqui. Para que você esteja bem aqui, é preciso estar bem aqui. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Quando Moisés recebe as 2 tábuas, chamadas de tábuas do testemunho, Moisés tem nas mãos a maior ou o maior tesouro que alguém já poderia ter em mãos. Moisés, quando recebe as 2 tábuas, chamadas tábuas da lei, tábuas do testemunho, Moisés tem nas suas mãos o maior tesouro que alguém já pode ter. Pastor Elson, 2 tábuas ou são um grande tesouro, ou é um grande tesouro? Meu querido, se um quadro pintado por Leonardo da Vinci vale milhões de dólares, se um quadro pintado por Monet vale milhões de dólares, se o Santo Sudário é uma riqueza extraordinária, quanto não valeriam as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus? Não tem como mensurar, não tem como calcular o valor monetário dessas 2 tábuas, aonde está a caligrafia de um Deus todo-poderoso. Por que que ela é chamada de tábuas do testemunho? Por que que elas são chamadas de tábuas do testemunho? Número 1, a Bíblia diz que Deus escreveu e a escritura é vazada.
Ou seja, se pegasse a tábua, colocasse assim, daqui para lá, dá para ler. E de lá para cá, a pessoa também lia. E aonde está o grande segredo? É que escrever na madeira, alguém escreve usando a ferramenta adequada. Escrever na pedra é difícil, mas com a marreta e um ponteiro vai demorar, mas vai escrever. Agora, com o dedo. Pastor, eu também escrevo com o dedo. Também escrevo. Só molhar o dedo em uma tinta, você vai escrever na pedra. Agora, vazar. Aleluia. Perfurar. Oh, glória ao nome de Jesus. É tábua do testemunho, porque só quem escreve com o dedo numa tábua de pedra e vaza, só Jeová, o Todo-Poderoso. Segunda razão, porque elas eram chamadas de tábuas do testemunho, porque ninguém jamais terá a caligrafia de um Deus Todo-Poderoso. É só olhar para você. Sabe por que tu estás aqui nesta madrugada? Louvando, adorando, saltando, pulando, mesmo na prova, porque tem gente na prova hoje aqui. Mesmo na guerra, na luta, você está aqui? É porque um dia Deus escreveu em você. Aleluia! E quando alguém olha, não tem dúvida. Para escrever o que esse homem está vivendo, só conheço um: Deus. Para escrever o que essa mulher está vivendo, só conheço um: Deus. Porque o que o homem escreve, o tempo apaga. O que o homem escreve, a história apaga. O que o homem escreve, alguém vem e rasura. Mas o que Deus escreve, aleluia! 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 Podem apagar da tua vida o que o homem prometeu. Podem apagar da tua vida o que o homem disse. Podem apagar da tua vida o que o homem escreveu. Mas o que Deus escreveu, ninguém vai apagar. Enquanto Moisés está com Deus no Monte Sinai, enquanto Moisés recebe a lei, os preceitos, os mandamentos, o povo está se corrompendo. Moisés desce com as duas tábuas. E a Bíblia diz que antes dele chegar no arraial, ele ouve um barulho. E ele diz: que barulho estranho é esse que eu ouço? É culto. Culto não pode ser, eu não estou lá. Eu não dei ordem, a agenda não tem culto, porque eu estou conversando com Deus do culto lá em cima, ele não me falou nada. E quando Moisés chega, o povo está diante do bezerro de ouro, adorando e cantando. Quando Moisés vê aquilo, chama Arão. Arão disse: Moisés, o povo me pressionou, eu joguei ouro no fogo, saiu esse bezerro. Moisés pegou as tábuas, a maior riqueza que ele já tinha posto a mão, a maior riqueza que já havia chegado em suas mãos, as arremessou
e quebrou as tábuas, destruiu o bezerro, passou o fio da espada nos idólatras e rebeldes, restabeleceu o culto a Deus. Deus voltou a ser o centro do culto, o centro da adoração. Mas Israel tem os preceitos, Israel tem os mandamentos que Deus deu, mas não tem o basilar, que são as 2 tábuas do testemunho. Israel não tem as tábuas da lei. E o Senhor Deus, no capítulo 34 do Êxodo, chama Moisés no particular e diz: Moisés, sim, Senhor, estou aqui. Tu quebrou as tábuas? Sim, Senhor. Perdi a cabeça, fiquei enfurecido e arremessei as tábuas e as quebrei. Você partiu as tábuas? Parti. Então preste bastante atenção na ordem que eu vou lhe dar. Você vai lavrar 2 tábuas, iguaizinhas às que você quebrou. E aqui eu tenho que abrir um parêntese para tentar conjecturar e apoiar-se na Bíblia. Em Êxodo 24, no versículo de número 12, está escrito assim: porém, então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra. Está escrito desse jeito: sobe o monte a mim, e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedras, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinarem. Lendo esse texto, o que dá para entender é que quando Moisés chegou no monte a primeira vez para receber as tábuas, pelo que está escrito aqui, foi Deus quem as lavrou. Está escrito: sobe o monte, fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, os mandamentos e a lei, para você os ensinar. E deu o Senhor a Moisés, no capítulo 31 e verso 18. O que se compreende? Que foi Deus quem lavrou as tábuas. Porque está escrito que tenho escrito, ou seja, eu já escrevi, recebe e passa para o povo. Essas tábuas ele quebrou. Estas tábuas ele as partiu. Então Deus chama e diz: vou lhe dar uma ordem. Você vai lavrar 2 tábuas, ou seja, eu vou escrever de novo, mas não vou lavrar. Quem vai lavrar vai ser você. Agora tem uma coisa: não quero tábuas diferentes, quero iguais às que você quebrou. Lembra do tamanho? Sim, senhor. Lembra da espessura? Sim, senhor. Lembra do comprimento? Sim, senhor. Lembra da largura? Sim, senhor. Lembra da cor? Sim, senhor. Então você vai lavrar 2 tábuas iguaizinhas, e de manhã cedinho você sobe o monte, que eu vou escrever novamente tudo o que estava escrito nas tábuas que você quebrou. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu não sei como é que está a sua trajetória. Eu não sei há quanto tempo caminhas com Deus. Eu não sei há quanto tempo peleja. Eu não sei há quanto tempo tu estás nesta labuta do Evangelho. Eu não sei quais são os percalços da sua vida, nem as intempéries e nem as circunstâncias adversas. Não sei qual é a tua luta, não sei qual é a tua prova, não sei qual é o teu ponto fraco, e também não sei aonde você pode ter errado. É possível
que na nossa trajetória, na minha, na sua, você possa ter quebrado as pedras. É possível que você possa ter destruído as tábuas, mas não se desespere. Não corra desesperado. Não desanime. Não, pastor, de maneira nenhuma. Porque o Deus que você serve, Ele está disposto a escrever novamente. Glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Ele diz: eu escreverei novamente. Não vou acrescentar uma vírgula. E nem vou tirar uma vírgula. Tudo que estava escrito nas tábuas, eu vou escrever novamente. Aleluia! Agora preste bastante atenção aqui. As tábuas, elas são perecíveis. As tábuas se quebram. As tábuas, elas podem ser destruídas. As tábuas podem ser partidas. É possível que aquilo que Deus uma vez lhe deu, você quebrou. É possível que aquilo que Deus lhe entregou um dia, você destruiu. É possível que aquilo que Deus te deu um dia, desfacelou. Calma. O que é perecível, acaba. O que é palpável, acaba. O que é concreto, acaba. Mas o que Deus escreve... Aleluia! 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 O que é palpável se despedaça. O que é concreto se despedaça. Mas na tua vida não vale o que é concreto. Não vale o que é perecível. Não vale o que é palpável. Na minha vida, na sua vida, vale o que Deus escreveu. Aleluia! 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 E o diabo levou Jesus no alto do monte e disse: veja esta glória, posso te dar tudo isso. Jesus disse: isso é efêmero, isso passa, isso é passageiro, Satanás. Eu vou ficar com o que está escrito. Aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus. Então venha cá, Jesus. Trouxe pedras. Está vendo essas pedras? Se tu és filho de Deus, diga que elas se transformam em pães e mata a sua fome. Satanás, pão é perecível. Pedra demora, mas também acaba. Eu prefiro ficar com aquilo que está escrito. Aleluia! E levou-se no alto do pináculo do templo. Adora-me, adora-me, Satanás. Eu ainda fico com aquilo que está escrito. Satanás, pegue seus panos sujos, enfie na mochila, bata em retirada da vida desta irmã, bata em retirada da vida deste homem, bata em retirada da vida desta jovem, bata em retirada da vida deste adolescente. Eu vou mais além. Satanás, bata em retirada do Rio de Janeiro, bata em retirada do Brasil, porque a igreja fica com aquilo que está escrito. Só quem pode adorar, só quem pode. Só quem pode adorar, só quem pode adorar. Orabashuri canta. Aleluia. Aleluia, recebe aí. Deus vai escrever de novo. Deus vai escrever de novo. Deus vai reescrever tua história. Deus vai reescrever teu ministério. Deus vai reescrever tua chamada.
Deus vai reescrever teus sonhos. Deus vai reescrever tua trajetória. Não vale o que se quebrou, vale o que está escrito. Agora, não me traga tábuas diferentes. Não me traga tábuas desiguais. Eu quero tábuas iguais. Tábuas iguais. Então vamos para esta noite, esta madrugada. A Bíblia Sagrada diz, pela boca e punho de Paulo, vós sois a nossa carta, escrita e lida, não com tinta, em tábuas de pedra, mas pelo Espírito, em tábuas de carne, que é o vosso coração. Quando Deus diz duas tábuas iguais, para eu escrever as mesmas coisas, as tábuas têm que ser iguais. Nesta madrugada, quem sabe você quebrou as tábuas. Deus está dizendo, eu quero que você me traga aquele coração que tu tinhas antes. Não me traga um coração diferente. Qual coração, pregador? Aquele coração quando ele te fez promessas. Aquele coração que quando você entrava aqui, explodia. Estou na casa de Deus. Vou sair daqui nadando na graça e no Espírito. Não me traga um coração rancoroso. Não vou escrever. Não me traga um coração invejoso, não vou escrever. Não me traga um coração de gelo, não vou escrever. Não me traga um coração cheio de maldade, não vou escrever. Não me traga um coração rancoroso, não vou escrever. Não me traga um coração ciumento, não vou escrever. Não me traga coração ruim, não vou escrever. Eu quero aquele coração que eu escrevi. Aleluia! Aleluia! Oh, Ramachuri canta. Oh, glória ao nome de Jesus. Vale o que está escrito. Aleluia! Vale o que está escrito. Não vale o que os homens dizem. Não vale o que o líder por aí diz. Vale o que está escrito. Não vale o que o influencer digital diz. Aleluia! Não é porque tem milhões de seguidores que vale o que ele fala. Vale o que está escrito. Ore machuri canta. Aleluia. Aleluia. Moisés levantou bem cedo, lavrou as tábuas, subiu. Chegou. Eu imagino que foi assim. A Bíblia me dá essa liberdade de pensar e conjecturar. Eu imagino que ele chegou lá com as duas tábuas. A nuvem desceu. Quando a nuvem desce, irmãos, já era, Jeová bradando. A nuvem desceu, relâmpagos e trovões. Quem sabe Moisés botou as tábuas assim. Jeová disse, sai, se afasta e deixa comigo. Número 1. Dois. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 5.
escrevendo novamente. Moisés não sabe. Moisés não faz ideia que enquanto Deus escrevia nas tábuas, ele era encharcado de glória. Moisés não tem ideia que enquanto Deus rabisca nas tábuas, ele é encharcado de glória. A primeira vez que ele subiu, houve manifestação da glória? Claro que houve, porque onde Deus está, a glória se manifesta. Mas não há registro de que Moisés é encharcado. Mas na segunda vez que ele sobe, para Deus reescrever, ele é encharcado de glória. Teve mais glória na segunda vez, por quê? Porque a glória da segunda casa. Quem quis sepultar teu ministério, quem quis sepultar teus sonhos, quem quis sepultar tua chamada, vai ver você renascendo das cinzas, mais forte. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi subindo como um renovo em meio à terra seca. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, homem de quem nós escondíamos o rosto, beleza nenhuma nele víamos para que o desejássemos, porém o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tem renovo para você nessa madrugada. O patriarca Jó, no capítulo de número 14, no capítulo 14, Jó vai questionar o Deus Todo-Poderoso. Do verso 1 até o verso 14 e 15, se não me falha a memória. Jó vem traçando um paralelo entre o homem e a árvore. E lá no verso 14, Jeová vai bradar com Jó. Pois ele diz: morrendo o homem, tornará a viver? Senhor, o que eu tenho visto é que a árvore e o homem, a árvore prevalece. Por quê, Jó? Porque a árvore cresce, o seu tronco robustecido, seus galhos frondosos, folhas à vontade. Sim, Jó, e daí? Daí vem o lenhador e corta a árvore. Fica na terra o seu tronco. Sim, Jó, e daí? Daí o seu tronco apodrece, mas ao cheiro das águas brotará renovo. E eu cheguei a uma conclusão, Senhor: o homem não. O homem tomba, morre e acabou. A árvore não. A árvore corta, seu tronco apodrece, mas ao cheiro das águas brotará renovo. Por quê? A força da árvore não está em suas folhas. A força da árvore não está em seus frutos. A força da árvore não está em seus galhos. A força da árvore não está em seu caule, no seu tronco. A força da árvore está na sua raiz. Toda árvore, antes de crescer para cima, primeiro cresce para baixo. Quanto mais para baixo ela crescer, mais força terá de crescer para cima. Eu gosto de usar essa frase e sempre digo isto: aquilo que nasce grande é monstro, chamada nasce pequena, sonho nasce pequeno, ministério nasce pequeno, porém não permanece pequeno, porque a Bíblia diz: o teu último estado será maior do que o primeiro. Melhor é o fim de todas as coisas do que o começo delas. Oh, meu filho, a árvore tem que ter raiz. Crente não é árvore de Natal.
A árvore de Natal é muito bonita, mas se tocar tomba, porque não tem raiz. Crente que cresce para cima, primeiro cresce para baixo. Vem o vento, vem o lenhador, o diabo manda, a luta vem, é cortado a árvore, o inferno vibra. Cortamos uma árvore, aí volta para o inferno. O capiroto-chefe diz: e aí, cortou? Cortei. No tronco? No tronco. E aí, vamos festejar? Não, volta lá, vê como está o tronco. Aí vem o capiroto subordinado, chega aqui e vê o tronco apodrecido. Aí volta para o inferno assim: chefe, que foi? Apodreceu. Eu acho que dali não sai mais nada. Satanás disse: não, volta lá de novo. Aí o capiroto subordinado volta. Quando chega aqui, não tem mais tronco, tá só o farelo. E o diabo está lá no inferno. Ei! Acabou? Podemos comemorar? Aguenta que eu estou vendo um negócio estranho aqui. Nós já estamos empolvorosos aqui. Dá para comemorar? Aguenta que eu vou conferir. Não cortou? Cortei. Não ficou o tronco? Ficou. Não apodreceu? Apodreceu. E o que está faltando para comemorar? Não sei, chefe. Mas do mesmo lugar que apodreceu, está vindo um brotinho aqui. Parece que eu ouço o inferno. Se manda daí. É porque a raiz desse crente está profunda e deve ter encontrado água. Vai vir mais forte. Oh, quem pode adorar? Quem pode? 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 Deus vai escrever novamente. Deus vai escrever novamente. Deus vai escrever novamente. Tua história não acaba aqui. Tua história não está acabada. Recebe esta palavra profética. Teu ministério não está acabado. Tua chamada não está acabada. Teus sonhos não estão acabados. Lavrou as tábuas, subiu novamente. Vem glória de Deus para a tua vida aí. Vem. Moisés pegou as tábuas, desceu. Ele não sabia. Quando Arão recebe, disse: meu Deus, mano, o que foi? Teu rosto está igual ao sol. O que é isso? Nem eu sei, Arão, eu estava lá com Deus. Mano, aí diz a Bíblia que Moisés, com a glória que brilhava no seu rosto, ia dar o gabinete pastoral. Aí diz a Bíblia que a glória do seu rosto, ela era transitória, ou seja, desvanecente. Olhavam, ela ia sumindo. Aí tiveram uma ideia. Qual a ideia? Coloca um véu no rosto dele. Quando as pessoas vierem falar com ele, ele põe o véu. Quando as pessoas forem embora, ele tira o véu. Ou seja, quando ele punha o véu, ninguém sabia se tinha mais glória, porque estava com véu. Ninguém sabia. Agora estava acabando, mas o véu impedia que as pessoas vissem. Até que a glória acabou. Porque a glória era transitória. Vale o que está escrito. Não se toma glória para si, porque ela desvanece.
Passam-se séculos, passam-se milênios. Ninguém ousou falar de Moisés. Lá na história judaica é Abraão, Moisés e Davi. São os três personagens da base veltestamentária. Abraão, o pai na fé, o pai do judaísmo, o pai dos judeus, é nele. Gálatas 3, até nós somos filhos pela fé de Abraão. Gálatas 3. Depois vem Moisés, o maior legislador que Israel já teve. Moisés. Nas sinagogas, a cadeira de Moisés. Só o Messias podia ocupar porque tinha uma cadeira vazia. Lembra quando Jesus entrou na sinagoga em Nazaré? Que deram a ele o rolo do profeta Isaías? E ele abriu e disse: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque me ungiu para pregar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. E encerrou o livro. Ele não disse, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando falou, e anunciar o ano aceitável do Senhor, ele encerrou o livro. Se ele dissesse assim, e o grande dia, ou seja, o juízo de Deus, ele era reprovado como Messias. Quando chegou no ano aceitável do Senhor, ele encerrou o livro. Paf! Se ele lesse o dia da vingança do nosso Deus, ele era reprovado. Era um teste. Mas ele é mestre dos mestres. Quando chegou no ano aceitável, ele encerrou o livro e sentou na cadeira. Quando ele sentou, alguém, não pode. Ele levantou e disse: hoje se cumpriu esta profecia em vossos ouvidos. Então é Abraão, Moisés e Davi. Davi é o trono do reino eterno. Lá em Atos Apóstolos, capítulo 2, quando todos estão dizendo, estão embriagados, cheios de mostos, cheios de vinho, Pedro toma a palavra e começa a discorrer. E todo mundo está só ouvindo. Aí Pedro sabe como é que é Davi, na história. Davi diz, a respeito desse Jesus, que vós crucificastes, dele disse Davi. Opa, o que Davi falou dele? Que Deus não permitiria que a sua alma permanecesse no inferno. Aleluia! Dos lombos de Davi, Deus haveria de levantar. E levantou Cristo, que veio dos seus lombos para sentar no trono de Davi. Quando Pedro fala isso, eles gritam, o que faremos nós para recebermos isso que vocês receberam? Pedro, arrependei-vos e sejai-vos. Abraão, Moisés e Davi. Ninguém. Na Bíblia, as pessoas falam de Davi, falam de Abraão, falam de Moisés. Ninguém ousou falar de Moisés para repreender, porque ele era o da prateleira de cima. Até que chega Paulo, destemido. Aí Paulo diz, capítulo 3 da carta aos Coríntios, Paulo vai dizer, esse é o ministério da morte, gravado com letras em pedras, lá, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O nosso. Porque se o ministério da condenação, a lei, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, o nosso. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Eita! Tendo, pois, tal esperança, usamos de ousadia no falar. Lá vem a pancada.
Nós não somos como Moisés, que punha o véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para ele, para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu saiu do rosto e está no coração deles, na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. Até hoje, quando é lido Moisés, está o véu sobre eles, o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se retirará. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Agora vem para nós. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletimos a imagem do Senhor e somos transformados de glória em glória. Ei! Não é meu feitio, eu não gosto disso. Mas se tu estiver sentado do lado de alguém que está com um véu na cara, diga para ele: meu filho, arranque esse véu. Porque a nossa glória não desvanece. Nossa glória está no coração. Aleluia! Porque somos transformados de glória em glória. De glória em glória. Deixa eu ver. Recebe aí, meu filho. Recebe aí. A glória agora é no coração do homem. Quem pode aplaudir ao Senhor e adorá-lo? Canta. Mais forte. Eu sinto a presença de Deus aqui. Tira esse véu, meu filho. Véu da religiosidade, véu da frieza, véu do julgamento, véu da hipocrisia, véu da vida xoxa, véu da vida de hipócrita, o véu da religiosidade. Ai, meu Deus. Véu da ética. Não pode ser aqui. Não, tira o véu, tira. Deixa eu ver a glória de Deus. Porque nós somos transformados de glória em glória. É de graça em graça, de fé em fé, de glória em glória. Recebe. Chegou aqui com o ministério falido, vai voltar com ele renovado.